Olá, Lancinauta! Sou Carlos Alberto Vieira, estou aqui para mais uma coluna de vídeo. Nesta sexta-feira eu vou falar a quantas andam os campeonatos Paulista, Mineiro, que está retornando, e também o Paranaense, e os dois campeonatos da Europa que estão em suas retas finais. O campeonato inglês na última rodada e o campeonato italiano, que pode ter campeão nesse fim de semana. Bem, turma, vamos começar então pelo Brasil. Vamos ter a volta dos jogos do Campeonato Mineiro. É a última rodada da fase de classificação. O campeonato parou lá em março, na penúltima rodada, e vamos ter então essa rodada final. O América enfrenta o Atlético no clássico da rodada, os dois já estão classificados. Então a situação mais interessante para se ver é a do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o RT, mas ele, para se classificar, ele precisa golear o RT, de preferência por uns 3 gols de diferença, para atingir a mesma pontuação da Caldense, que é a quarta colocada. Só que a Caldense vai enfrentar o último colocado, que é o Tupinambás. Então o Cruzeiro tem que torcer para a Caldense perder para o Tupinambás. Então, quer dizer, se a Caldense perde por um golzinho já está mais do que bom, né? Mas o Cruzeiro tem que tirar uma diferença de saldo de gols. Então tem que considerar que o Cruzeiro tem que fazer no mínimo 3, que aí ele conseguiria ultrapassar a Caldense no saldo de gols e se classificar. Mas a situação do Cruzeiro é muito ruim mesmo. Então eu imagino que o Cruzeiro esteja eliminado do Campeonato Mineiro na fase semifinal. Aí vamos agora para o Campeonato Paranaense. Começa a semifinal e nesse final de semana tudo indica que a gente deve ter um Atletiba na final. O Curitiba vai enfrentar o Cianorte, que se classificou de uma maneira heróica. Ele tinha perdido em casa para o Operário a primeira partida e ganhou fora por 2-0, o gol da vitória no golaço, do lateral prego no meio da rua. E o Cianorte se classificou e vai enfrentar o Curitiba. O Curitiba favorito. No outro jogo, o Cascavel vem fazendo boas campanhas, né? O FC Cascavel, tem 2 times Cascavel lá no Paraná, vai enfrentar o Atlético Paranaense, o Atlético como favorito. Tanto Curitiba como o Atlético jogando fora de casa a primeira partida. E vamos então para o Paulista. Paulista, a situação é a seguinte: é a última rodada da fase de classificação para as quartas. O Santos já se classificou no grupo A. Aí vai ter uma briga ali, a Ponte Preta, que está numa situação curiosa, ela pode, caso ganhe o Mirassol, se classificar, mas se ela perder, ela vai estar rebaixada. Olha só que coisa louca, né? O Palmeiras já está classificado, o São Paulo também já tinha entrado até classificado no jogo do meio de semana, né? Que passou, o São Paulo até perdeu a sua partida. Então toda a importância agora é qual é a situação do Corinthians. O Corinthians enfrenta fora de casa o Oeste. Se o Corinthians vencer o Oeste, ele tem que torcer para o Guarani não vencer o São Paulo, mas não é só isso. O Corinthians tem que tirar uma diferença de gols. Então o Corinthians não adianta vencer. É bom ele fazer logo 2 golzinhos de vantagem, porque aí ele já joga com a situação de empate. Claro, o Corinthians vence, o Guarani perde, o Corinthians ultrapassa o Guarani em pontos. Mas se o Guarani empatar, os dois vão ficar com a mesma pontuação. E aí vai para o número de vitórias igual e vai para saldo de gol. A saldo de gols, se o Corinthians fizer 2, empata. Aí vai para número de gols e o Corinthians pode passar. Então a situação é essa. O Corinthians ainda está numa situação bastante complicada para a sua classificação, mas é bastante provável, né? Vamos imaginar que o São Paulo é favorito contra o Guarani. Se o São Paulo fizer um jogo bom, deve vencer ou deve empatar. E o Corinthians é favorito contra o Oeste. Então vamos imaginar aí que a chance do Corinthians é boa e todo mundo de olho no Corinthians. Agora a gente vai dar um pulinho lá para a Europa, o campeonato inglês. É a última rodada e o jogo quente é Manchester United e Leicester. O Leicester joga em casa. A situação é a seguinte: o Manchester United é o terceiro colocado com 63 pontos. O Leicester é o quinto com 62. Entre os dois tem o Chelsea com 63. Desses 3 times se classificam 2 para a Liga dos Campeões. Então o Manchester United se classifica para a Liga se empatar com o Leicester. Só que o Leicester joga em casa. Se vencer, é o Leicester que entra. O Manchester United tem chance de se classificar mesmo perdendo? Sim, mas para isso o Chelsea tem que perder a sua partida para o Wolverhampton. A situação não é muito complicada. Então eu imagino que o Chelsea deve se classificar em terceiro ou em quarto lugar e o vencedor dessa partida entre o United e Leicester vai para a Liga dos Campeões. Se der empate, o United na Liga, junto com o campeão Liverpool, o segundo colocado Manchester City. Lá embaixo na tabela, uma briga boa do Aston Villa, que está tentando se manter na primeira divisão e ele precisa de vencer essa sua partida. Se ele vencer a partida, está tudo tranquilo. Se ele perder, ele vai ter que torcer para o Watford perder também a sua partida contra o Arsenal. Então a tendência é que o Aston Villa consiga se salvar no campeonato inglês. E vamos por fim no campeonato italiano. A Juventus ela tem 6 pontos de vantagem em primeiro lugar e a equipe juventina vai enfrentar em casa a Sampdoria. O segundo colocado é a Atalanta. Juventus tem 80, a Atalanta 74. Só que na Itália é o seguinte, o confronto direto é o que decide. Faltam 3 rodadas. Então vamos imaginar. Juventus vence a Sampdoria, resultado tranquilo, vai para 86. Mesmo que a Atalanta vença seus próximos jogos todos, o máximo que ela vai alcançar são os mesmos 83 pontos da Juventus. Só que a Atalanta perde no confronto direto. Então, a Juventus precisa apenas
para o seu resultado, vencer a partida, que ela já é campeã mais uma vez. A Juventus está ganhando todos os últimos campeonatos italianos, então ela pode mais uma vez ser campeã. E se a Juventus perder e a Atalanta perder, aí a Inter de Milão também tem que ser derrotada. A Inter de Milão tem 73 pontos e pode diminuir para 76, fica próxima da Juventus. Mas a tendência é essa: se a Juventus perder e a Atalanta perder o seu jogo e a Inter de Milão também, a Juventus também será campeã nesse final de semana. Então é isso, pessoal. Esses são os principais campeonatos, os principais jogos que vão rolar, todos na telinha da TV. É só ver na agendinha que o próprio lance tem. Um grande abraço para vocês e até a próxima.